Então, pessoal, falando sobre a disciplina de planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Planejamento, nós vimos que é você preparar uma ação, você organizar algo que alguém possa realizar sem muitas dificuldades, né? Claro, toda ação tem o seu grau de dificuldade, mas você vai fazer um bolo. Você planejou ali, né, a receita, o modo de preparo, os ingredientes, os utensílios. A pessoa pegando tudo aquilo ali, tendo todos os itens à mão, ela consegue realizar o bolo. Ela consegue cumprir aquele planejamento com êxito, né? Você vai fazer uma viagem. Você pegou um GPS, ou pegou o endereço, ou pegou o mapa, né? Olhou as rotas que você poderia seguir e beleza, você tem, claro, que olhar se você tem combustível, se você tem dinheiro para fazer as refeições na estrada, se furar um pneu, se você tem dinheiro para pagar um pneu novo, se tiver algum problema, você tem que levar um dia de reserva, você tem que ver o quanto tempo que você vai demorar na estrada, se a viagem é muito longa e se você, de repente, não vai precisar fazer uma pernoite, né, dormir em algum posto de gasolina ou num hotel, né? Então, você tendo os elementos do cenário onde você vai atuar, você mapeando as atividades que você vai fazer e as necessidades que delas vão surgir, você consegue realizar bem o planejamento. Aí nós temos o planejamento estratégico. Estratégico vem da situação de guerra, né? De você criar uma estratégia, criar uma forma de agir onde você vai atingir um objetivo, né? Então, nesse planejamento estratégico que nós estudamos, nós temos o nível estratégico, nós temos o nível tático e nós temos o nível operacional. Então, nós perguntamos em algumas atividades que vocês fizeram do que compõe-se o planejamento estratégico. E ele é composto de 3, na verdade, níveis, né? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico, ele define quais são os objetivos. E esses objetivos, eles serão de longo prazo. Esses objetivos, eles estarão ancorados numa ética. Essa ética, ela é composta de valores e crenças. E essa ética vai gerar uma visão. O objetivo, ele pode ser vários ao longo do tempo, mas no conceito do objetivo está a nossa missão. A nossa missão é a nossa razão de ser. É por que nós estamos realizando essas ações. Então nós temos o seguinte, olha, eu montei uma empresa. Para que eu montei uma empresa? Para ganhar dinheiro. Não foi para isso. Existem outras formas de ganhar dinheiro, que seja a empresa. A empresa, ela tem uma missão. Eu quero oferecer produtos de saúde, eu quero oferecer produtos de beleza, eu quero oferecer produtos de vestuário, eu quero promover satisfação quando a pessoa se vestir, ou satisfação quando a pessoa se alimentar.
Eu quero trazer alegria e entretenimento à vida dela. Eu posso montar um parque de diversões, eu posso montar um circo, eu posso montar um cinema, um teatro. Veja que é uma missão que está alicerçando o que você vai fazer. Tá? Então, conceitualmente falando, dentro do objetivo do planejamento estratégico, nós temos a missão, nós temos a visão, nós temos as crenças e valores, e aí nós temos os objetivos práticos, que nós vamos delimitar ao longo do tempo, porque o objetivo, o planejamento estratégico, ele é de longo prazo. Aí nós temos o planejamento tático. O planejamento tático, ele é de médio prazo, e nele nós estabelecemos as metas. Essas metas aqui, elas são degraus que vão atingir os objetivos. Então, para atingir um determinado objetivo, eu preciso construir várias metas. Imagina você vai entrar no mercado, no segmento de roupas, tá? Você vai primeiro começar a desenvolver os modelos das suas roupas, uma linha de roupas, né? Calças, saias, blusas, um público. Você vai pensar em tudo isso, tá? Definiu ali. Aí você fala assim, olha, eu quero vestir bem as pessoas. Essa é a minha missão, vestir bem as pessoas. Eu quero que as pessoas se sintam bem vestidas. Eu quero que elas tenham alegria em usar uma roupa que eu fabriquei para elas. Né? Aí você montou lá a sua oficina de costura, definiu os seus modelos e tudo mais. Né? Mas, aqui, no nível tático, você vai definir o seguinte, olha, como que eu vou fazer com que as pessoas conheçam as minhas roupas? Como que eu vou fazer com que as pessoas valorizem as minhas roupas, as roupas que eu vendo? Né? Quais as estratégias que eu vou ter para poder atingir o público, o segmento que tem o valor, de repente, para comprar as minhas roupas, né? A renda suficiente para comprar as minhas roupas? Que público é esse? Né? É um público de classe A, de classe B, de classe C, classe D. Né? Qual o público? Quem que é o meu cliente? Né? Então aqui eu defini a minha missão, vestir as pessoas. Né? Vestir bem, causar alegria ao vestir, né? Dar satisfação em usar as minhas roupas. Ok, maravilha. Né? Aí no médio prazo eu vou definir as metas, como que eu vou atingir esses objetivos aqui que eu já defini no longo prazo. E aí, daí vem o planejamento operacional, onde nós temos as ações. As ações, elas são de curto prazo. Curto prazo. Tá? Então, planejamento estratégico, longo prazo, tático, prazo médio, o operacional de curto prazo. O planejamento tático, ele é a forma como você vai atuar. Né? Lembra do time de futebol. O time, vai lá, o locutor vai lá, a escalação do time, e ele fala assim, o time ele vai jogar no 4-4-2. Né? Ou seja, tirando o goleiro que está lá no gol, né? Tem 4 aqui na zaga, 4 no meio do campo e 2 no ataque. Tá? Então, esse time, ele definiu a sua tática. É a tática de jogo. Não podem os jogadores da defesa querem jogar no ataque, porque eles vão desguarnecer a defesa. Não podem os jogadores do meio do campo querem jogar no ataque, porque eles não vão fazer ligação da defesa com o meio de campo. Eles vão sair do lugar deles. Entendeu? Então, a tática é a definição da sua estrutura de negócio, de como você vai se organizar no cenário de atuação. Ok? Em nível de
Decisão. Quem decide no planejamento estratégico é a alta diretoria ou a alta administração. Aqui, no nível tático, são os gerentes ou supervisores. Tá? E aqui são os líderes, né? Ou subgerentes. Tá? Então, a empresa toda deve trabalhar o planejamento estratégico e deve viver o planejamento estratégico. Um planejamento estratégico que funciona, que é bem feito, que é reavaliado. Existe uma dinâmica que é o PDCA, né? Planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. Então, você planejou, aí você começa a desenvolver. Onde é que você está desenvolvendo? Você está desenvolvendo aqui no nível tático e operacional. O planejamento, as linhas gerais foram dadas aqui no nível estratégico. Aí você desenvolveu. Depois que você desenvolveu, você controla o que está acontecendo. Você vai precisar de relatórios, você vai precisar de controles específicos. Aí você pega esses relatórios e avalia. Uma vez que esses relatórios vão te dizer que de repente você está saindo do trilho, que você precisa revisar algumas coisas, ajustar, que aquilo que foi pensado não está dando certo, o que você vai fazer? Você volta, né, e faz novamente o planejamento. Você replaneja. Ele não é, ou seja, o planejamento estratégico não é vamos dizer assim, algo fixo, que, olha, tá aqui, tá planejado, nunca mais a gente vai mexer. Não, nós vamos mexer, tá? Para isso, nós temos que entender que nós estamos agindo num cenário. Esse cenário é aonde se passa o jogo. O cenário é aonde acontece a luta, é o teatro das operações, é o teatro da batalha. E aí nós temos que ficar muito atentos a todas as variáveis. Por quê? Porque nós temos concorrentes, nós temos fatores externos, que são ameaças, nós temos fatores internos, nós temos fraquezas, fortalezas, que são itens que vão dentro da nossa estrutura, tá? E aí nós temos que analisar todos os cenários, as ameaças, os pontos fortes, os pontos fracos, todas as intempéries, né? As mudanças. Imagina, você tinha uma empresa e agora você teve que fechar a sua empresa e mandar os seus funcionários atender em casa, ou não. Você tinha uma empresa, era um restaurante, por exemplo, e fechou o restaurante. Aí você começou a atender na plataforma de vendas externas, né? Via internet. Você teve que mudar o sistema, você teve que mandar o funcionário ficar em casa ou mudar para a produção. Quer dizer, houve todo um remanejamento. O cenário mudou e aí você tem que reavaliar e voltar para o seu planejamento. Por quê? Porque você está em alto mar. O seu barquinho ali está em alto mar e as ondas estão aumentando, os ventos estão aumentando e você tem que saber se ingrar no meio dessas ondas aí para chegar num porto seguro, ok? Então, o planejamento estratégico, ele é a base do funcionamento adequado das empresas. O que ocorre? Em nível das pequenas e médias empresas e microempresas, essa ferramenta aqui praticamente não existe. Praticamente não existe. O empresário, ele entra no campo de batalha e aí ele vai ver quais as ferramentas que ele tem, quais as armas que ele tem, e ele vai ao mesmo tempo preparando a arma, molando a enxada, a espada, e tentando se defender e lutar, e é uma luta incansável, né? Por quê? Porque essa ferramenta aqui,
é uma ferramenta que demanda tempo, que demanda dinheiro, que demanda pessoas, que demanda conhecimentos, tá? Mas uma simples volta pela cidade, você já começa a refletir sobre os negócios. Eu gostaria que quando você fosse em qualquer ambiente, num mercado, numa padaria, numa lanchonete, agora mesmo andando de ônibus, né? Os ônibus não estão podendo andar com a sua capacidade total de pessoas, né? Então, olha só, o dono da empresa de ônibus, para ele, se o ônibus estivesse jogando gente pelas janelas, ele estaria ganhando dinheiro, né? Seria um péssimo serviço, né? Um péssimo serviço. Isso sempre aconteceu. Mas agora, ele está tendo que prestar serviço com pessoas ocupando somente os bancos, né? Em alguns lugares até bancos intercalados, não pode sentar um ao lado do outro, né? Então, olha só, ele está andando com o mesmo ônibus, com o mesmo motorista, com a mesma estrutura de custo, porém, a venda dele caiu. Foi a 30%, a 40%, a 50%, né? Então, olha só, como é que muda o cenário. E o que uma empresa dessa tem que fazer? O que é que eu vou fazer para me manter no mercado e continuar remunerando o capital que foi investido? Ah, mas não pode pensar só em dinheiro? Não pode pensar só em dinheiro, mas se eu não tiver dinheiro, eu não consigo pagar o trabalhador. Eu não consigo colocar combustível no ônibus. Eu não consigo realizar a tarefa que eu ganhei a licitação para poder fazer, que é fazer o serviço de transporte. Veja como é que são as coisas. Então, eu tenho que pensar assim na gestão financeira, que é fundamental para o meu negócio. É através da gestão financeira que eu vou conseguir pagar todos os meus fornecedores, os meus funcionários e remunerar o capital que eu investi, né? Então, existe toda uma dinâmica que nós temos que olhar sempre o cenário, nós temos que ver que existem ameaças, existem oportunidades, existem pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes e pontos fracos. Ameaças e oportunidades são externas à empresa. Pontos fortes e pontos fracos são internos à empresa. Eu tenho que trabalhar dentro desse cenário de ameaças e oportunidades, surfar nas oportunidades, me desviar das ameaças e diminuir o impacto nos meus pontos fracos. Imagina que você tem uma equipe de futebol, né? E você tem jogadores que são jogadores que desequilibram, que são bons, que conseguem driblar, que conseguem levar a bola até a metas do adversário e tentar fazer o gol, e conseguem ter um bom chute, sabem jogar bem. Mas você também tem uns pernas de pau ali no meio do campo, do seu time. Então, quando a bola chegar para esse que é um perna de pau, ele tem que simplesmente receber a bola e já passar. Ele não pode tentar driblar o outro, porque ele não sabe driblar direito. Ele não pode tentar avançar com tudo até o campo do adversário e tentar chutar o gol, porque ele tem um mau chute, ele vai chutar para fora. Perceba? Então que existe toda uma dinâmica que você tem que analisar o seu cenário, fazer o seu planejamento de objetivo de longo prazo, que com base na sua missão, com base
nos seus valores, na visão que você quer que seja construída no mercado que você atua, né? Desenvolver isso em táticas no médio prazo, quais as peças que você vai movimentar no médio prazo, e planejar ações de curto prazo que você vai estar realizando, vai estar controlando, vai estar avaliando e vai vendo o resultado dessas ações, tá? Então, eu vou lançar mais uma atividade para vocês aí sobre essa teoria que eu estou passando para vocês, né, sobre planejamento estratégico, para que fique bem claro nosso entendimento sobre o planejamento estratégico, para que nós possamos estudar várias e várias situações que estão acontecendo aí no cenário empresarial. Um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus.